Elcio Luiz Adoro, e vai estar dando explicação aqui a respeito do Mojimirim, é representante do Mojimirim, ele é advogado e representa o Mojimirim Esporte Clube. Por gentileza, doutor Elcio, o senhor tem 15 minutos para estar explanando a sua explicação. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres vereadores e vereadoras, povo aqui presente. Eu me proponho a analisar e dar explicações de como foi feita a transição do Mojimirim Esporte Clube, tudo em documentos, da família da Era Barros para o ex-atleta Reinaldo. Eu teria que dar uma explicação de como a coisa transcorreu desde o começo. E eu preciso, lamentavelmente, narrar os últimos dias dos Barros. Todo mojimirinhano, e todos os senhores, vereadores, e todos que estão aqui presentes, sabem que o futebol deve, a cidade deve ao Wilson tudo que foi feito pelo futebol. O Mojimirim Esporte Clube, na era Barros, na era Wilson Fernando Barros, não tinha nenhuma projeção, contava com dificuldades inerentes a todos os clubes da nossa região, do futebol, do modo geral, e ele conseguiu o seu trabalho, o seu esforço inclusive colocando recursos dele, da própria empresa dele, para o engrandecimento do futebol do Mojimirim. Mas, depois da Lei Pelé, a famosa Lei Pelé, que acabou com o passe de jogador, e o clube ficou, os clubes ficaram, não só o Mojimirim, com muita dificuldade para manter o futebol profissional. Aí ele começou a injetar dinheiro da empresa, dinheiro dele, para manter os pagamentos do dia. Mas isso foi se tornando quase impossível. E começou a criar problema que por falta de recursos para manter o futebol. E eu estava com ele desde que o Mojimirim subiu para a primeira divisão, em 84, comecei. E depois, como advogado da empresa dele, da família e também do Mojimirim. Nós conversávamos muito com ele, não tem condições de continuar desse jeito. E qual é a saída? Eu falei, a saída é a única, não tem outra. Essa é terceirizar o futebol com empresários, com empresas, com investidores, como hoje é comum. Na Europa, quem acompanha o futebol sabe que os grandes clubes da Europa, da Inglaterra, da Alemanha, da França, todos são investidores, magnatas russos, os magnatas do Oriente Médio, pessoas que investem no futebol maciçamente. E aqui teria que ter alguém investindo. Hoje é comum a gente ouvir, por exemplo, o Ganso que joga no São Paulo, os direitos econômicos do Ganso estão com a DIS, que é uma empresa que agencia jogador de futebol. É um absurdo, mas é a realidade. Então não tem como mudar isso. Aí ele pediu que fizesse um estudo então para terceirizar o futebol. Nós, naquela ocasião, mostramos um exemplo da Parmalat com o Palmeiras. O próprio Rivaldo tinha uma parceria naquela ocasião com o Figueirense, lá em Santa Catarina, depois com o Guaratinguetá. E a gente estava com dificuldade para encontrar investidores ou patrocinadores. Aí numa sexta-feira, isso é importante que eu diga, aconteceu o seguinte, ele me chamou e pediu então que eu esclarecesse como seria a nova empresa. Desvincula do Mojimirim. O Mojimirim Esporte Clube, o patrimônio que tem, que é razoável, ou era até, se tratando de clube de futebol, era grande, vai acabar perdendo esse patrimônio se continuar com o futebol. Os jogadores já não são mais aqueles que ganhavam menos, né? A gente ganhava muito menos no futebol mundial, no futebol brasileiro, e também no Mojimirim.
folha salarial começou a subir, as despesas e falei, terceiriza, está cheio de empresário querendo pegar o clube, nós tiramos o futebol do Mojimirim Esporte Clube, se cria uma nova empresa, ele vai gerir o futebol. Aí ele falou assim para mim, ó, segunda-feira eu tenho médico, terça-feira eu vou definir isso. Seria 6 de maio de 2008. Ele morreu de 5 para 6 na noite de segunda para terça-feira. Então, sem ter feito aquilo que a gente tinha combinado. Aí a família me chamou, vê agora. Falei, o projeto é o mesmo. Vamos terceirizar o futebol, tirar o futebol do clube, para preservar o patrimônio do clube. Aí eu assumi essa responsabilidade e comecei a negociar. Eu acredito de 10 a 15 ou mais grupos que estavam interessados, porque o Mojimirim tinha uma projeção, e tem. E fui negociando. 2 condições sine qua non. Não teria negociação. Primeiro, não poderia sair do Mojimirim, porque os empresários chegavam assim, se eu ficar com o futebol do Mojimirim, eu posso levar para onde eu quiser. Mas não, vai ser contratual, vai ter que ficar aqui. Porque naquela ocasião, vocês se lembram, o Barueri Barueri foi para Presidente Prudente, o Guaratinguetá saiu de Guaratinguetá, veio para Americana, enfim, o investidor levava para onde tinha interesse. E isso era condição essencial. Não tem negociação se for para levar para outra cidade. E mais, Mojimirim Esporte Clube não vai participar nessa nova empresa. Seria mais ou menos, a grosso modo, o que fez o Corinthians hoje com a Arena Corinthians. O Corinthians, futebol, o Esporte Clube Corinthians Paulista, não tem nada a ver com a Arena, para não contaminar. Se a Arena não der certo, falir ou quebrar, o Corinthians não tem nada com isso. Se der resultado, para o Corinthians. Então o modelo seria mais ou menos esse. Aí quando a gente estava negociando, eu negociei, que eu disse antes, vamos dizer, de 10 a 15 grupos. E teve um grupo que eu fui várias vezes a São Paulo, que eram empresários de empresas, de porte, que gostariam de trabalhar com futebol. E fizemos, eu explanei toda a situação do Mojimirim, nós tínhamos levantado a situação econômica e financeira do clube, que era excelente, e não queríamos o clube participando dessa nova agremiação, desse novo padrão de futebol. Por quê? Muito simples. Se o Mojimirim ficasse, o Mojimirim Esporte Clube, ficasse com 10%, 20% dessa nova agremiação que ia gerir o futebol, todos nós sabemos o que ia acontecer no final. Se o outro não desse resultado, ia cair naquele que tivesse o patrimônio dos 10%. Então, para não contaminar possível qualquer problema lá na frente, o Mojimirim estaria salvo. E nós teríamos o futebol da mesma maneira. O grupo mais avançado era encabeçado por um jornalista da TV Bandeirantes, ele estava já nesse processo de investimento em futebol, era o Olivério Júnior. E ele congregou alguns investidores, empresários. E nesse meio de tempo, empresários e jogadores era diariamente. Olha, eu queria fazer uma parceria, mas parceria não tem. Se você quiser, você constitui uma empresa, traga quem você quiser. Antes do falecimento, eu vou trazer um pouquinho, o Wilson me perguntou, eu posso encabeçar uma empresa e ficar com futebol? Eu falei, pode, você sai com o Mojimirim. Ainda brinquei com ele, olha a ironia do destino. Se você constituir uma empresa para gerir o futebol, fora do Mojimirim, você vai ter que pagar para usar aquilo que você construiu. É a regra do jogo. Você vai alugar o campo, vai alugar tudo. Aí ele estava topando. Ele estava, inclusive, conversado com o Rivaldo e outros investidores. Mas ele morreu. Zerou. Aí o Bonetti me procurou. O Wilson Bonetti, Dr. Wilson Bonetti, advogado, procurador do Rivaldo. Podemos conversar? O Rivaldo está aqui. Ele já tinha ido lá para o país da União Soviética, da antiga União Soviética, o Uzbequistão, mas ele estava de férias aqui. Tal dia ele vai estar aqui, podemos conversar? Foi perfeitamente.
Eu não quero fazer análise de comportamento, do que aconteceu, ou por que caiu nisso. Eu quero narrar a realidade dos fatos. Conversamos com o Bonetti e o Rivaldo, umas 2 ou 3 horas, expliquei, detalhei para ele como é que seria o projeto. Ele falou, e aí, Rivaldo? Vou pensar. Falei, mas pensa rápido, eu não posso segurar. Eu sofri a pressão dos barões que estavam bancando ainda o Mojimirim. Olha, precisa tirar o futebol daqui. A Barra não tem mais condições de continuar. O Wilson morreu, ele peitava todo mundo. Nós tivemos que arrumar um meio de tirar o futebol. E o Rivaldo foi pensar, e não deu retorno. Aí veio o grupo de São Paulo, que estava mais adiantado, do Olivetti, com todos os investidores. Uma reunião. E a posição do Rivaldo? Não tem. Então nós pedimos, inventamos uma série de coisas, o grupo inventou, né? Que nós daríamos a posição final na semana seguinte. Eu liguei, Bonetti, como é que nós ficamos? Os caras estão afim. Os caras estão afim de fechar o negócio. Ele falou, eu vou falar com o Rivaldo já tinha voltado lá para o país. Eu tenho a data aqui. No dia 27 de setembro de 2008, um sábado, no dia 26, na sexta-feira, o Bonetti dirigiu a um jornal aqui da cidade, o Impacto, e de lá ligaram pro Rivaldo lá no Uzbequistão. Aí eu tenho a reportagem aqui, que o Rivaldo falou, tudo escrito aqui. Propus assumir integralmente o controle do Mojimirim, disposto a aceitar valores cobrados pela família. O Sapa então fez 2 exigências: que o Rivaldo injetasse uma garantia para saldar as dívidas e mantivesse o patrimônio. Essa aqui é extenso. Com o compromisso de manter o patrimônio e arcar com toda a despesa para sua manutenção. Ele falando, ele Rivaldo falando. Eu estava no aguardo para saber o desfecho, o que ia acontecer. Eu estava no sítio lá em Mogi Guaçu. Meu filho chegou para mim e falou, pai, você está louco? Eu falei, por quê? Você não quer negociar com o Rivaldo? Ele está falando aqui, ó, que vocês não querem negociar com ele, estão negociando com o estranho e citou o nome. Mas ele não fez proposta. Eu peguei o carro e vim para Mojimirim. E procurei o Bonetti. Bonetti, que conversa é essa? Vocês não fizeram proposta nenhuma, agora vem me acusar que eu não quero, estou recusando negociar com vocês? Ah, é coisa do jornal. Não foi coisa do jornal. Foi coisa que ele falou. Mas você está disposto a fazer isso? Vai mudar o projeto que nós temos. Mas nós precisamos então acertar como é que vai ser. Não, ele achou que é tudo por conta dele. Futebol é por conta dele, toda a despesa do clube é por conta dele. Falei, bom, caiu do céu. Um novo dos papas. Por quê? Tinha bala na agulha, que é o principal. Tinha dinheiro para aplicar. Segundo, pentacampeão do mundo, jogou na Europa, tem acesso a todos os clubes, foi lá para a antiga União Soviética, ele deve colocar jogador no mundo inteiro. E mais, ele tinha uma empresa, chamava CSR, que agenciava a carreira de jogador, e eles tinham jogadores de ponta naquela ocasião. Eu falei, meu Deus do céu, um milagre. Só que tinha umas condições. Eu fiz o documento que está aqui, eu posso depois deixar aqui na câmera, eu vou ler rapidamente. Eu fiz em cima daquilo que ele falou. Não foi eu que falei, eu vou colocar isso para amarrar. Claro que era para amarrar, mas foi ele que falou. Termo de acordo. Na cidade de Mojimirim, 9 de outubro de 2008. De uma parte do Mojimirim, representado por mim, pelo João Queiroz, e por Marcos Barros, que era o presidente do exercício. De outra parte, o Rivaldo Vitor Ferreira, representado nesse ato pelo seu procurador. Reconhecendo-se a capacidade legal necessária para este ato, se ele tivesse pedido para mim, ó, quem falou que você é o presidente do conselho? Eu tinha documento, ele me perguntou. E eu também não falei para ele, mas quem falou que você é o representante do Rivaldo? Eu sabia que era. Então, por isso que eu coloquei aqui, reconhecendo a capacidade legal e necessária para este ato. Que o Mojimirim Esporte Clube vem
contando com dificuldade financeira para a manutenção do futebol profissional, e mesmo antes do falecimento do seu presidente, Wilson Fernando Barros, vinha desenvolvendo estudo para, através de terceirização ou parceria com o intuito de viabilizar a continuidade do futebol profissional. As negociações foram tratadas com vários grupos de investidores visando a terceirização do futebol. Que o ex-atleta do Mojimirim, e eu vou até ler mais devagar, Rivaldo Vitor Boa Ferreira, manifestou o desejo de assumir integralmente o comando do clube, oferecendo-se a pagar o passivo com o compromisso de manter o patrimônio e arcar com todas as despesas para a sua manutenção, afirmando ainda que o patrimônio do clube não seria dilapidado. Não fui eu que usei a expressão patrimônio do clube não seria dilapidado, está no jornal. Aqui no jornal, de 27 de setembro de 2008. A reportagem é extensa. Ele falou: assumo por minha conta, toda despesa é por minha conta e não vou dilapidar o patrimônio. Essa expressão dilapidar o patrimônio também é dele. Que apresentasse os levantamentos contábeis e financeiros, exigindo tudo isso, bem como todos os relatórios solicitados que acompanham o presente termo, e, tendo chegado ao total acordo sobre o anteriormente exposto, as partes convencionaram a formalizar por meio do presente termo, que considerado pelo seguinte: pacto, primeiro, com o falecimento do Wilson Fernando de Barros, ocorrido em 5 de 5 de 2008, o cargo de presidente enquanto se vaga. Segundo, o senhor Marcos Belo Barros, que era o filho do Wilson, vice-presidente eleito ao biênio 2008 a 2009, apresenta a renúncia ao cargo, porque foi exigência deles. O senhor Rivaldo Vitor Boa Ferreira assumirá integralmente a direção do clube, do Mojimirim Esporte Clube, com a sua admissão como associado e consequente eleição para o cargo de presidente do clube, a partir da Assembleia convocada para essa finalidade, bem como a eleição do vice-presidente, conforme preceitou o Estatuto Social. Presidente e vice-presidente eleitos, os demais membros escolhidos pela diretoria. Quarto, o presidente eleito responsabiliza pelo pagamento do passivo apresentado, bem como compromete a preservar o patrimônio existente atualmente. Fica estabelecido que a partir do mês de outubro de 2008, todas as responsabilidades do clube passarão ao senhor Rivaldo Vitor Boa Ferreira. Na ocasião, o Rivaldo foi eleito presidente e o senhor Wilson Bonetti, procurador dele, advogado dele, vice-presidente. Os membros da atual diretoria comprometem-se a colaborar na fase de transição até a efetiva consolidação da nova diretoria com todos os membros devidamente empossados. Para viabilizar a composição do novo quadro social e com a facilidade de constituir novo conselho e nova diretoria, o signatário desse documento que representa o Mojimirim assume o compromisso de apresentar aos atuais sócios documento para, com base disposto no artigo 10 do Estatuto Social, solicitar o desligamento do clube. Foi exigência do senhor Rivaldo que todos os sócios dos clubes saíssem. Aí ele falou: não, fica você, falou para mim, e fica o João Queiroz. Eu não, todo mundo ou ninguém. Aí eu pensei bem, eu era presidente do conselho, o João era vice. Como é que nós vamos sair? Vai acabar o clube? Falei: olha, eu me comprometo o seguinte, eu fico até o final do mandato, que seria no ano seguinte. Agora você vê quem quer que saia e quem quiser que fique. Eu quero todos da família Barros ligados ao Barros daquela empresa saiam. E nós cumprimos integralmente. Essa é a exigência é. E qual a exigência do clube? Que ele não usasse o patrimônio para manter o futebol. Isso está escrito aqui. Muito bem. A coisa foi caminhando, e vinha todo mundo falar: ele está vendendo o seu treinamento. Cadê o documento? Não, eu ouvi falar. Ouvi falar, não quero. A vereadora Maria Helena estava comigo quando surgiu o problema do educandário, que me chamaram para advogar do educandário. Participamos de várias reuniões para testemunhar disso. Numa delas, o Bonetti estava pelo Rivaldo, porque o prédio dele tem um problema no educandário, que todo mundo sabe. Bonetti, está todo mundo falando, se não mexer, vai dar problema. Eu vou divulgar esse negócio aqui. Não, que é isso, doutor? Aonde está a escritura? Quem tem escritura? Quem tem o documento, a matrícula? Ô, Bonetti, você pode passar a escritura em qualquer cidade do país, o registro é aqui. Mas eu vou passar a escritura sem registrar? Não sei, eu já vi tanto disso. Olha, eu vou advertir, se acontecer, vai dar problema. Aí, como todos nós sabemos, o Rivaldo arrumou um parceiro da Energy Sport. Pode, né? Da Energy Sport, e ela seria parceira do Rivaldo.
E eu vejo na imprensa. O Hélio Bassoni vai pagar uma dívida, o Rivaldo vai ficar com o centro de treinamento do Mogi Guaçu. No transcorrer da coisa, eu estou só esperando para ver o que vai acontecer. E avisando, não façam isso. Não use o patrimônio do clube. Está combinado. Está contratado. Está assinado, gente. Aí um dia eu fui num jogo, todo mundo sabe, eu gosto de futebol, fui assistir um jogo como torcedor comum, e aliás, não era torcedor oficial, nunca fui, é torcedor comum mesmo. E vou registrar um negócio. Sempre paguei ingresso, e o Wilson sempre pagou ingresso para ele e para a família toda. Então não era para diretor que não pagava ingresso, a menos que ficasse trabalhando na bilheteria, senão tem que pagar. Olha, a assessora do Hélio Bassoni quer conversar com você. Tudo bem. Pode ser no final do jogo? Pode. No final do jogo eu estava me esperando a sair. Ele que é o treinador. O que a senhora quer? Quero saber como é que foi a transição. Foi perfeitamente. Você vai no meu escritório, que eu vou mostrar. Dá para o senhor vir aqui? Não. Como é que eu vou mostrar um documento que vai dar problema? Você vai lá no meu escritório, eu mostro. E ela foi. Posso tirar a xerox? Não. Você vai desculpar? Não. Você pode ver, mas tirar a xerox? Não. Por quê? Porque ele tem esse documento. Fala para ele que tá. Teve uma reunião com os advogados de São Paulo que não existe documento nenhum. Existe e ele sabe que existe. E não me provoque porque eu vou ter que comprovar que existe. Não, que não tem validade. Se não tem validade, eles falam. Se vai ter ou não, só o judiciário que vai decidir. Mas olha, não façam isso. Não use o patrimônio do Mojimirim para negociar. Aí, pela imprensa, tomei conhecimento que o negócio não prosperou, porque o centro de treinamento do Mojimirim, Mogi Guaçu, tem 79.100 metros quadrados, todos sabem que é a beira do rio, um local maravilhoso, com todas as benfeitorias que foram implementadas. E a imprensa, o pessoal do Hélio Bassoni trouxe uma equipe de São Paulo e avaliou o centro de treinamento por 12 milhões. Isso há um ano e meio atrás, no final de 2012 e início de 2013. E o Rivaldo quer pegar por 6 milhões. Então, ainda vai ficar devendo para ele. Eu não faço isso, gente, vai dar zebra. Aí teve uma solenidade, não sei se alguém daqui esteve presente, eu não fui convidado. Claro, óbvio. Transmissão do cargo do Rivaldo para o Hélio Bassoni da Energy Sport, lá no hotel. Não. Zero. E eu não sabia de nada. Não fui convidado? Fui. Evidentemente, se eu fosse convidado, eu ia levar documento. E se perguntado, eu ia ter que falar. Eu sei que anunciaram a transição, mas aí deu uma zebra. E eu fiquei sabendo posteriormente que essa zebra foi por causa dos valores. O Rivaldo queria pegar o centro de treinamento por 6 milhões e o Hélio Bassoni falou que valia 12. E naquela ocasião apresentaram um déficit, entre aspas, eu vou falar sobre isso, de 18 milhões. Então 9 milhões para o Rivaldo, 9 milhões do Hélio Bassoni. E o Mojimirim devia para os dois. Eu estou vendo na imprensa. Bom, melou, não deu negócio. Não aconteceu nada, ficou por isso mesmo. Aí, com toda essa documentação, que agora eu vou chegar na semana passada. Teve o jogo Mojimirim Madureira, eu não estava aqui, e não conseguia ouvir transmissão de rádio. E a gente viu pela internet, assim, muito mal, a Mojimirim empatou 1-1. Não ouvi entrevista, e na segunda eu não estava na cidade. Cheguei às 11 horas da noite. E na terça-feira, no meu escritório, o telefone não parou de tocar. Você viu a entrevista com o Rivaldo? Falou que vai fechar tudo? Não acredito. Não é possível. Ele vai fechar o Mojimirim, vai encerrar a atividade e vai encerrar o Mojimirim. Acabou. Não é possível. Aí comecei a caçar. Aonde está isso? Tá. Aí saiu também na IPTV ele falando que ia encerrar a atividade caso não aparecesse alguém para responder pelo teste. Falei, meu Deus do céu, esse documento não vazou até agora. Toda a imprensa queria. Você me dá uma cópia disso? Não posso fazer isso. Até porque não tem nada comprovando que ele não vai cumprir o que está acordado. Posso continuar?
A gente vai dar, já demos 10 minutos a mais do tempo normal, nós vamos dar mais 3 do senhor. Não, então eu vou encerrar. Vamos dar mais 3 minutos, senhor, concluir. Isso. Depois, se alguém quiser, eu tenho documentação, eu poderia dar mais explicações. Tá bom. Pode sim. Com a saída do Bonete da direção, emissários do Mojimirim procuraram, eu quero cópia dos documentos. Como é que é cópia? Vocês têm? Foi assinado lá? Não, não tem. Não, tudo bem, são parte, eu dou a cópia, né? 2 vezes. E o CT? Não, tudo bem, não tem problema não. Na quarta-feira, os fatos sucederam numa velocidade incrível. Eu recebo um telefonema de um jornal, o que eu tinha a falar sobre a entrevista do Rivaldo que tinha saído na quarta-feira no Jornal Popular. Ele falou que ia fechar o estádio, que ia doar todos os bens móveis do Mojimirim e ia entregar a chave para o governo do estado, que tem uma cláusula que vincula o terreno do estádio, que se tiver outra finalidade volta para o governo do estado. Eu li aquilo, não acredito que eu estou lendo isso. Li de novo, meu Deus do céu, é verdade. Aí começaram a telefonar. Um repórter falou assim: você pode me dar uma entrevista sobre isso? Eu falei: agora que eu estou tomando conhecimento. Vamos fazer o seguinte: aguarda até o final da tarde, que eu vou inteirar de detalhes. O diretor do jornal me liga e falou assim: o que você queria está na minha mão. O que é? A matrícula do registro que foi transferido o centro de treinamento de Mogi Guaçu em 30 de setembro de 2013. Isso foi semana passada. Meu Deus do céu. 2013, 30 de setembro de 2013. O ano passado transferiu. Não, o ano passado, desculpa, eu me expressei mal. O ano passado. Aí eu cheguei e falei assim: ó, me dá essa cópia. Ele falou: olha, para eu te dar essa cópia, eu tenho um torcedor que foi fuçar e ele estava em atividade permanente e foi no cartório e achou isso aí. Eu preciso falar com esse torcedor. Tá bom. Eu tinha o número da matrícula e liguei num cartório que eu tenho um relacionamento profissional com ele. Falei: olha, eu vou te dar o número da matrícula, você consegue para mim no cartório de registro imóvel de Mogi Guaçu, por fax ou por e-mail, qualquer coisa? Amanhã eu recolho a taxa lá, você recolhe, depois eu te pago. Por que você quer? Eu falei: eu quero saber onde foi lavrada a escritura. Eu falei: foi aqui. Mas antes disso, esse torcedor do Mojimirim, eu entrei em contato com ele. Olha, eu mando por e-mail para você. Quando eu li a escritura aqui, se alguém quiser ver, eu quase caí de costa. Primeiro, já tinha sido lavrado lá em setembro do ano de 2013. Segundo, ele tinha uma cláusula que me chamou a atenção. Na escritura constava quanto o Mojimirim devia. Ele ficou com os 2 centros de treinamento de Mojimirim e Mogi Guaçu por 6.870, e o Mojimirim ficou devendo o dobro que devia e mais o que gastou de 2 de agosto até agora. Evidentemente, a gente está no futebol há muito tempo, eu raciocinei: ué, ele falou no jornal que vai fechar o estádio e vai distribuir os bens móveis do clube. E os centros de treinamento? Já estava transferido, gente. Já era dele. Nossa, isso é agora. Chamei a imprensa, para agora eu vou divulgar tudo. Eu tinha escritura, tinha matrícula que estava transferida e divulguei. Só que a imprensa combinou comigo o seguinte: sexta-feira já era, da semana passada. Nós temos uma coletiva agora com o Rivaldo, e depois da coletiva a gente fala com você. Mas alguém da imprensa ligou lá e falou assim: olha, eu estou com a matrícula que o seu treinamento foi transferido, o que vocês têm que dizer? Nós tomamos conhecimento disso e todo mundo está proibido de falar alguma coisa. E está cancelada a coletiva do Rivaldo de hoje à tarde. Só pode falar com os jogadores. Meu Deus, e agora? O pessoal da indústria falou: nós vamos falar com os jogadores, depois descemos falar com você. Tudo bem. E realmente desceram. O pessoal da imprensa desceu, os jornais, televisão, tudo.
E eu esclareci tudo isso com mais detalhe do que eu estou falando para os senhores. E agora? A sorte está lançada. Como diz a expressão latina, alha jacta est. Eu sozinho, quem sou eu? Sou nada. Sozinho, vou obrigar eu, só porque eu fiz o documento, eu assinei. Mas eu me vi na obrigação de fazer alguma coisa. A imprensa divulgou no sábado, e todos, acredito que todos devem ter lido, e teve uma repercussão terrível. No domingo, todo mundo sabe, teve eleição no Clube Lujano, e eu fui. Falei, eu vou bem cedo, falei na minha casa, eu vou bem cedo, voto e caio fora. Cheguei lá 8 e pouco, já estava perto, a hora que eu cheguei no local da votação, votei e falei, vou embora. Saí de lá 1h da tarde, não conseguia sair. E tanta gente que me colocava. Bom, agora eu faço uma pergunta. Quem, no meu lugar, no lugar do grupo que estava dirigindo, estava encarregado disso, passariam o clube de futebol para empresários que a gente não conhecia, que vieram de São Paulo, ou passaria para o rival? Quem no meu lugar faria diferente do que eu fiz? Um documento. Se ele não tivesse falado nada, eu não teria como exigir dele um documento desse. Mas ele falou. E o Bonetti assinou. Diga-se de passagem. Não foi o Bonetti que falou, foi o próprio rival. E mais. Ninguém é obrigado a tratar absolutamente nada. Mas eu entendo que a partir do momento que trata, se obriga a cumprir. Isso é normal, qualquer cidadão. E quem contrata, quer dizer, contrato é o trato colocado aqui, e assina. Pode dizer que isso aqui não tem validade? É o que está se falando. Isso aí não vale nada, vale o estatuto do Mugimirim, que como presidente ele podia vender. Vamos ver. Vamos ver. Então vem a pergunta, para encerrar, senhor presidente. Deixa eu fazer uma ressalva. Não conheço, nunca conversei com ele, nunca vi esse moço. Eu quero registrar aqui os cumprimentos para o atual técnico que está dirigindo a equipe. São todos jogadores jovens, a maioria de jovens, formados aqui na base. Uma campanha esplendorosa. Só perdeu, empatou um jogo, ganhou os outros. 2 fora. E não contaminou ele essa situação. Então eu acho, não conheço, que esse moço aí, o Márcio Goiano, fez um trabalho, está fazendo um trabalho psicológico com os jogadores para não entrar nessa turbulência, vamos dizer assim. Que eu, infelizmente, fui um instrumento, porque eu não podia ficar calado. Assim como, conversando com a vereadora, que é minha amiga, a vereadora Marilena, eu falei para ela assim, eu tenho que contar com o apoio das forças vivas da cidade. Bom, e qual a providência vocês estão pensando? Eu sozinho nenhum. Tem que esperar os acontecimentos. Ele falou e repetiu que vai fechar o clube dia 31. Está na rede social, está no site, tudo. Se isso acontecer, eu não pedi demissão na ocasião porque eu falei que eu ficava até o fim do ano seguinte do mandato. E mais alguns que não foi solicitado que pedisse demissão. Então vou correr atrás desse pessoal e não vamos deixar fechar o Mugimirim com o apoio da coletividade do Mugimirim. O povo de Mugimirim não merece isso, gente. E o que mais pode ser feito? Medida judicial. Não pode cancelar a escritura, quem é advogado sabe. Só o judicial. Só com o órgão judicial. E uma coisa que me chamou a atenção, está aqui na escritura. O clube poderia usar por 3 anos o centro de treinamento. Isso me chamou a atenção. Como advogado eu fui ver. Por quê? Que decai o direito de ação em 3 anos. Coincidência? Isso foi questionado. É coincidência ou houve má fé? Falei, eu não posso fazer juízo de valores. Eu estou dizendo que tem o documento comprovado isso.
Escritura em 30 de setembro de 2013, validado por 3 anos. O Código Civil, a decadência fala que perde o direito de ação, decadência é direito de ação, é nada com a prescrição, direito de ação em 3 anos. Exatamente quanto à má administração de clubes de futebol. Está na Lei Pelé, e já tivemos uma ação nesse sentido no Flamengo, quando não pagou o Ramotinho e ele executou o Flamengo por 40 milhões. O presidente e o tesoureiro responderam do Flamengo por essa ação e pioraram a doença. Senhor presidente, eu fico à disposição de quem quiser e respondo a pergunta que quiser e mostro o documento que está lá. Eu agradeço vocês terem me ouvido e conto, com certeza, sozinho não vou conseguir fazer nada. O vereador Ney mencionou que quer fazer uma pergunta. Tem a palavra. Boa noite, meus colegas, presidente Luiz Adão. O senhor, quase no final, o senhor comentou em relação à discussão judicial que provavelmente vai haver contra o Evaldo. Eu queria saber o seguinte: mediante o contrato que o senhor tem aí em mãos, que eu acredito que, por ser advogado, deve ter muito bem elaborado, muito bem feito. Dá licença, vou passar em mão para o presidente Tá. depois ele pode divulgar para quem quiser. Tá. E sabendo de todos esses fatos, que são a mídia, eu também fiquei muito esclarecido, e eu queria saber as providências tomadas judicialmente, se já foram iniciadas, se vocês pretendem aguardar até algum prazo que a regra de fazer o encerramento do grupo, né? Para aí sim distribuir uma ação, não sei, talvez uma obrigação de fazer, eu não sei o que pode ser feito aí, juiz, mas realmente o que nós não podemos deixar acontecer é que realmente o jogador, sabe-se lá com bom nome, seja o que for, venha simplesmente, fale administrar o clube, entre no intuito de administrar o clube, mas ao mesmo tempo que acaba dilapidando os bens que vem sendo constituído há uns anos pelo clube. Eu já vim saber pela imprensa. Inclusive, eu fiquei muito atento às suas declarações para saber de fato o que estava se passando. E eu queria saber em relação a essa ação, se já foi proposta, se vai ser proposta, e o mais rápido possível. Você me deu uma oportunidade muito grande. Por causa do tempo, eu passei por cima. Mas eu vou ter. A sua pergunta foi fantástica. E vai me dar uma chance aqui. Eu disse sozinho, eu não vou fazer nada. Qual é a nossa intenção? Se ele renunciar, é reto igual que não deixar fechar. Que todos nós sabemos que é reabrir uma empresa. Se ele fechar, nós não vamos fechar. Vamos tentar reabrir através desse grupo de sócios. Não vamos fazer nada precipitado, vou reunir um grupo, vou expor tudo isso que foi exposto, vamos constituir uma comissão para angariar novos sócios e, no meu pensamento, que depender de mim, aberto para quem quiser. Primeira providência. Aí esse grupo, esses novos sócios, vão eleger uma diretoria. O que fazer? Vai entrar na justiça? É o grupo, a nova diretoria que vai vir. Agora, se ele não renunciar, não entregar como ele falou, aí nós vamos entrar na justiça e eu já tenho tudo preparado. Certo? Mas eu não posso fazer nada precipitado e muito menos sair atirando com chumbo miúdo para ver onde vai pegar. Tem que ser chumbo grosso. Porque, veja bem, qual seria a saída que ele tem para cancelar tudo isso? Fazer uma escritura de governo. Ou senão, ordem judicial. Não tem comprovação de nada, mas vou adiantar alguma coisa. Consta, abre aspas, é voz corrente, como diz o ditado, que já tem um projeto de um mega investimento no local lá em dele. Não sei se é verdade. A informação que eu tive que seria hotel, uma clínica médica, hospital,
qualquer coisa, escola e mall, aqueles supermercados, né, de conveniência. Mas é isso que eu ouvi falar, porque ninguém chegou para mim e falou. E nem vai falar, claro. Diz que tem uma equipe de São Paulo aí, já trabalhando em cima dele. Não sei. Só tomamos conhecimento que é dele o terreno a partir de quarta-feira. Quinta-feira nós já agitamos, na sexta teve entrevista com a imprensa, no sábado saiu na imprensa. E eu praticamente nem tem como consigo trabalhar no meu escritório. É a imprensa de Campinas, a imprensa de São Paulo, é a televisão daqui, é a imprensa. Mas eu tenho obrigação de aprender, de esclarecer. Tudo isso eu falei, senhor presidente. Eu tenho documentos. Não estou jogando para ver o que vai dar. Isso é muito bom. Mas eu respondi a sua pergunta? Respondeu, fiquei muito mais tranquilo. Quero de antemão já deixar meus péssimos ao senhor e a todo o grupo que vim reintegrar o diretoria do clube. O que depende de mim, pode contar comigo também. Conta com todo mundo, todo cidadão que queira participar. Vereador Oswaldo Aparecido Quadro. Boa noite, Elcio Luiz. É só o seguinte, você falou uma coisa aqui agora, permite chamar de você, Nossa amizade permite muito mais que isso. que me chamou a atenção e é a realidade. Nós não podemos fazer juízo e julgar nada, julgar ninguém. Mas o senhor Rivaldo já contou uma boa para o torcedor do Mojimirim, está lembrado? Sim. Quando ele, naquele campeonato paulista, ele vendeu o carnês do torcedor do Mojimirim, postou com a camisa do Mogi que ele ia defender as cores do Mojimirim, certo? Naquela ocasião, eu não caí no campo do Vigário, mas a maioria dos torcedores caíram. Muitos amigos meus compraram o carnê do Campeonato Paulista porque o rival ia jogar. E uma semana antes ele deu um tchauzinho e foi para o São Paulo. Também não posso fazer julgamento de ninguém. Mas isso deu a entender que a visão do Rivaldo é dinheiro no bolso. Então, eu não estou fazendo aqui também nenhum julgamento antecipado. Mas dentro dos fatos que a gente tem visto, que você falou para a gente aqui, ficou claro, certo? Que alguma coisa obscura tinha nisso aí. Não vou dizer que não houve má fé ou que não houve má fé. Agora, como que pode, como eu estava conversando com o Daniel, o Wilson em 20 anos, tinha uma dívida de 1.800.000, era mais ou menos isso, né? Se você me permite, eu explico depois na resposta por que tinha essa dívida. Não, tudo bem. Mas o que acontece? E de repente, em pouco tempo, uma dívida de milhões e milhões e milhões, que tudo o patrimônio do Mojimirim não paga. É uma coisa meio estranha. Aí outra pergunta que eu faço, que eu estava conversando com o vereador Daniel. Esses balancetes do Mojimirim mostram o quê? Isso é público? Eu não sei porque a empresa não é pública, é privada. Não sei se nós podemos ter condições de acesso a isso. Olha, eu vou responder pela última que você fez. No tempo que eu fui diretor lá, eu fiquei 25 a 26 anos com o Wilson. Eu fui vice-presidente, ultimamente era presidente do conselho. Então eu brincava com o Wilson, eu que mando você. E ele sabe como é que ele era. Fala uma palavra, né, Márcio? Bom, eu vou responder pela última. A gente publicava balancete nos jornais da cidade. E tínhamos, gente, eu vou fazer elogio até porque ele não está presente. O vereador Luiz conhece muito bem. Quem que cuidava disso exageradamente era o João Queiroz. Sim, era o João Queiroz. João Queiroz. Por isso que eu estou perguntando isso agora. A turma fala assim, não é padrão FIFA, não, é padrão João Queiroz. A turma brinca com ele lá no justamente. Porque ele é rigorosamente tudo em cima. Não tem essa para deixar para depois. Então, o João, precisa publicar o balanço, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa publicar o edital de convocação. Ele ficava atento a tudo, literalmente tudo. A outra colocação, sobre por que devia para a família Barros, foi uma oportunidade muito boa que você dá. Eu disse inicialmente que estava tendo um problema na Barros, era assim a Barros.
O Wilson dava percentual do faturamento das empresas que vendia para ele, ia para o clube. O Wilson dava uma verba contratada, Barros e Mugimirim, para botar o nome na camisa, e dava verba de publicidade. Era razoável o montante que ia da Barros, além de tudo que precisava do Mugimirim ia da Barros. Aí estava faltando dinheiro, mesmo com toda essa verba, faltava, o João chegava para ele e falava, está faltando para fechar o mês X. Faz uma fatura suplementar de propaganda e publicidade. Para Barros pagar. Ele pegava o dinheiro e ia para o Mugimirim. Aí vieram os filhos, a coisa começou a ficar mais difícil, e a família, que eram 3 irmãos, não está certo, não sei o quê. Vamos fazer o seguinte: tudo que for além do contrato vai como empréstimo. Vai que eu empresto nada, não vai pagar. Para que fazer esse contrato? Eu não vou pagar. É da base, acabou. Quem manda aqui sou eu. Quem conheceu bem Maria Helena Guerra, tem um relacionamento muito grande, sabia que era desse jeito. Quem manda aqui sou eu. Eu disse, não pode ser desse jeito, cara. Nós temos que acabar com isso. Você fica perdendo tempo fazer esse contrato aí? Eu não vou pagar. Não vai pagar. Aí morreu, gente. E o contrato estava lá registrado na contabilidade e no Mugimirim. O Mugimirim devia para ele. Pessoa física, não era nem para Barros esse excesso. O que falta? Mas isso foi pouco tempo. Eu tenho aqui 1.700.000 e pouco. Aí o Rivaldo falou, eu pago isso aí. Antes de chegar ao Rivaldo, eu conversei com todo mundo e falei, vamos fazer o seguinte, vamos nós, enquanto dona diretoria, vender alguma coisa e paga isso aí. E vão vender mais alguma coisa para zerar o passivo trabalhista, que vai mandar todo mundo embora. Eu tenho até o levantamento que o João Queiroz fez. Para mandar todo mundo embora, quanto fica? Está aqui. Nós íamos liquidar o passivo que seria trabalhista, e se fechasse, dispensasse todo mundo, nós teríamos que indenizar. E esse montante para baixo, que é ínfimo em razão de tudo que ele colocou, mesmo depois, com essas quebra, assim, falta no fim do mês que fazia, ele cobria com fatura suplementar de publicidade e propaganda. Pena que o João não pôde vir aqui, ele que fazia isso. Ele era o contador da base e tesoureiro do Mugimirim. Sempre foi assim. A outra pergunta responde tudo ou falta uma? Questão do nós só perguntei a questão dos balancetes atuais. Não, você falou da dívida. Então, aí o Rivaldo hoje, a dívida fábrica, de milhões e milhões, o treinamento inteiro não pagou. Isso que eu quero dizer, que o negócio está muito mal contado. Pela escritura, tem um negócio. E outra coisa, na pior das hipóteses, o valor está mais infinitamente subdimensionado, o valor do terreno. Jornais aqui já analisaram que já estão correndo as imobiliárias do Rio Iguaçu para ver naquele local quanto vale um metro quadrado. Com todas as benfeitorias, campo, tudo, R$ 79.100. Então, só para esclarecer, quando estava negociando, e o pessoal do Hélio Vassoli veio falar comigo, falei, bom, não pode vender o seu treinamento, mas vamos considerar que vai. Que iria, né? Não ia. Como é que vocês vão continuar investindo no Mugimirim se você está vendo que se vão? Ah, mas tem um estádio. Olha onde chegou, gente. E eu vou ficar calado? Agora, veja bem, o presidente tem uma cópia disso aqui, tem algumas outras que poderia até deixar. Existe um termo de acordo. Esse termo tem validade de contrato. E tem uma cláusula restritiva, obrigação de não fazer. Sim, e ele fez. Devolve. Assim, eu procurei o cartório e falei, só tem 2 saídas. Ou devolve, ou autorização. Ah, mas eles estão falando que, como presidente do clube, isso aqui não tem valor. Eu respeito, mas não sou eu que vou decidir. Eu tenho argumentos. Se não tem valor um documento firmado, com uma cláusula proibitiva, uma cláusula de não fazer, então não precisa mais nada, gente, acabou. Isso foi registrado, seu filho. Não há necessidade de registrar, até porque, o vereador, como que eu vou
É o caso, estou saindo de uma diretoria e vou exigir um registro. E não tem, não é que não dá risada, não tem valor, eu posso registrar agora. Outra coisa, não tem uma cláusula punitiva. Como é que eu vou impor um presidente que está entrando? Seria, a grosso modo, o presidente aqui está saindo da presidência da Câmara e vai impor condições do outro assumir. Não tem como. Eu fiz a jogada aqui porque foi ele que falou. Foi ele que falou. Fui eu. Evidente que eu resisti. A coisa estava combinada. Quem foi? João Antônio Gonçalves quer fazer uma pergunta. Obrigado. Senhor Cabral, Tá bom? está mais calmo? Muito. A minha pergunta é simples. Se o senhor souber me responder. Hoje, de quem que é o estádio do Mojimirim Esporte Clube? Do estádio. Estádio, o campo, estádio. Do Mojimirim Esporte Clube. Do Mojimirim é esse patrimônio que eu queria preservar. O estádio e o centro de treinamento. Ah, mas ele vendeu o apartamento. Olha, não vamos nem entrar em coisinha pequena. Evidentemente, se tiver uma ação judicial, é tudo. Eu sei, não sou eu que vou decidir, é o grupo que vai decidir. Agora, Mas ele renunciando o cargo de presidente, o estádio fica normal. Por Mojimirim Esporte Clube. Agora o senhor levantou uma leva que o senhor acabou de dizer, que disseram assim, mas tem o estádio. Então essa pessoa também já está com intenção. Não, eu acho que me expressei mal. Ela que falou para mim, se o Hélio Passão me pegasse, falei, qual a garantia que você vai ter de investir no Mojimirim? Diga-se de passagem, os 2 últimos times foram muito bons. O time era de primeira linha. Mas não importa, não é isso que nós estamos discutindo. Ela chegou para mim e falou assim, mas vai estar o seu treinamento. Eu falei, não vai. Mas se fosse, como é que você ia ficar sem nada? Mas tem o estádio não pode, o estádio tem vínculo. Eu tenho escritura aqui, eu posso até mostrar, tem um vínculo na escritura. É discutível se a lei foi advogado ou não, mas eu entendo, analisando com pormenor, que o vínculo permanece. Havia um vínculo na lei de doação de 1949, que se o Mojimirim desse outro destino ao estádio, que não fosse futebol, ele voltaria para o governo do estado. Aí foi lavrada a escritura. Eu entendo que a doação não precisa de lei, porque já foi feita. O vínculo, e eu acredito que persiste. Mas outra coisa, saiu agora recentemente, foi até o filho da vereadora Marilena que trouxe para nós, um decreto, foi um projeto do deputado estadual ainda na época, Cândido Vacareza, 2004, se não me engano, que revogou todas essas leis. Uma infinidade de lei do ano para. Mas eu acredito que produziu efeito através da escritura, não tem por que essas leis ficar lá vigindo no governo do estado. Então revogou tudo. Aceito ideia diferente, mas eu entendo que revogou a doação. Por quê? Porque já tem escritura, já é do Mojimirim. Então, complementando a sua pergunta, aqui o documento. Ele falou, eu estou repetindo o que está aqui, ó. Está aqui o jornal do dia 14, quarta-feira passada. Sumiço do Mojimirim, descontos dos planos de confirmar a saída. No final do mês, depois vou estar com a família e dar um sumiço daqui de Mojimirim. Ele falou, sou eu que estou falando. E também, isso aqui vai ficar um deserto. Pode ter pessoas reunidas aqui, pode ter troca no campo, praticamente no centro, vai virar um museu, é triste. Ele falou, vai fechar e vai extinguir o Mojimirim. Por quê? No raciocínio dele. Todos os sócios, conselheiros, é da minha família. O presidente do conselho é o filho dele, a vice-presidente do clube é a mulher dele, e ele é o presidente. E o tesoureiro é um amigo que ele trouxe aí. Não estou fazendo análise se a pessoa tem capacidade ou não, isso eu não sei, nem conheço como é que eu vou analisar. Estou dizendo que é. Porém, perguntado, e o centro de treinamento? Questionado sobre a dívida do clube com ele. Rivaldo não respondeu e disse que não estava pensando no momento. Porém, a tendência é que o centro de treinamento do clube entre no pagamento de para o Rivaldo. Já tinha ido quase um ano atrás. Mas isso ele não falou. O vereador Daniel quer fazer uma pergunta também.
Boa noite, doutor Elcio. Daniel é o único tempo agora está esgotado, é o último a falar. Dá licença, senhor presidente, é evidente, a gente reconhece, até eu agradeço a compreensão dos senhores, mas eu posso continuar aqui assim, informalmente, respondendo a algum questionamento? Pode, claro. Pois não. Situação complicada, né? Se nós analisarmos aí o Wilson de Barros, 20 anos, 1.800.000 de dívida. Você pega agora aí Rivaldo em 5 anos, 12 milhões. Eu acho que nesse tempo, esses 2 últimos anos, eu acho que o Mojimirim nunca vendeu tanto jogador para equipe grande como o Mojimirim vendeu. Se você pegar hoje a maioria das equipes grandes, todos os jogadores passaram por aqui. Então vejo uma incoerência nessa questão de dívida. Federação Paulista, por exemplo, o time que o Mojimirim montou no último Campeonato Paulista, o próprio recurso que a federação passa, eu acho que cobre o custo tranquilo no Campeonato Paulista. Então, doutor, acho que tem que ir a fundo. Eu vim aqui colocar à disposição. Eu acho que tem muita coisa errada nesse meio. Esses valores não tem como a gente chegar. E se for levar em consideração aí todos os presidentes começar a levar os patrimônios dos clubes, então aí vai acabar o futebol, porque se você pegar Palmeiras, o presidente, 80 milhões acabou investindo lá. Para que sair vai levar o CT, os patrimônios do Palmeiras, não vai. Então eu acho que o Rivaldo deveria ter dado um respeito para a cidade, que foi aqui que eu lancei. Então, é que eu acho também comum com esse. Então eu me coloco à disposição aqui. Eu agradeço. E vamos ver o que a gente consegue reverter isso daí na justiça, porque pelo jeito é o único caminho que nós vamos ter que trilhar. Eu só vou acrescentar nessa sua colocação, porque você está colocando, e eu acho que já respondi. Um cidadão, que eu sou procurado o dia inteiro, chegou para mim e falou assim: escuta, e se tivesse dado lucro com vendas de jogadores lá para o exterior, o Diaba 4, ele teria apresentado o resultado agora e passado por tudo? É uma pergunta, deixa no ar. Agora é o seguinte, não estou fazendo juízo de valores. Eu coloquei fatos comprovados, testemunhados, e não vem falar, mas foi o meu advogado que fez. Não justifica. Então, a obrigação de não fazer, ele assumiu desculpa e fez. Falar que o estatuto permite como presidente vender o que ele bem entende, comprar o que ele bem entende, é muito relativo. Existe uma legislação, eu tenho aqui, sobre dirigentes de futebol. Responsabilidade civil do dirigente de futebol. Só para complementar, tem aqui um artigo que diz que será punido o dirigente dos bens particulares que acabar com o clube. Ressalvado o disposto no artigo 48, parágrafo único, que é aquilo da decadência da fábrica. Se em 3 anos ninguém fizer nada, aí não vai acontecer nada. Certo? Olha, eu agradeço muito e vou contar não só com a Câmara Municipal de Mojimirim, com qualquer cidadão mojimiriano, qualquer um que queira ajudar, colaborar. Eu já falei, na minha ideia, vai ser uma comissão que vai angariar sócios. E vai ter critério, senão, não sei onde nós vamos parar. E uma comissão, evidentemente, de advogados, para a gente ver qual é o caminho mais curto. E eu tenho a minha ideia, aí eu quero ter mais pessoas. Até porque tem custo. Certo? E eu não tenho condições sozinho, acabam tudo. Eu não tenho condições. Eu já não sou criança, já fiquei 25, 26 anos, só um particular. Há uns 2 anos, um ano antes do Wilson morrer, eu falei: Wilson, está na hora de a gente sair. Por que você quer sair? Só dá nós, sempre nós. Dá, renova isso aí. Ele me levantou e falou assim para mim: não, foi 3 anos, não, foi uns dias antes de ele morrer. Uns meses.
Vocês podem sair, mas nós vamos sair na próxima. Vocês podem sair, mas eu também vou sair. Você vai sair, eu vou morrer. Vou morrer antes. E morreu uns 2 meses depois. Eu vou sair porque eu vou morrer. Ele não largaria, entendeu? Então, nós queríamos sair na ocasião para dar chance para outras pessoas. Então, os amigos chegavam, sempre vocês aí. Passavam na rua e falavam, não muda nunca. Evidente, pela proximidade que eu tive com o Wilson, pelo relacionamento profissional, pelo relacionamento de amizade, ele confiava demais, mas ele não sabia disso. Literalmente tudo eu participava com ele. Fui para o Japão, o Márcio daí foi junto, com a equipe do Mugimirim, uma excursão, ia atrás de jogador do Nordeste, ia atrás de... Sempre foi. O tempo está esgotado. Então, eu agradeço, então, e conto com o apoio de todos. E vou ficar aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, com muito prazer eu posso esclarecer. Muito obrigado a todos por terem me ouvido. Muito obrigado. Vereadores, vereadoras, eu vou agradecer, doutor Elcio, ao presidente, à mesa que teve o maior prazer em estar recebendo o senhor aqui, e eu tenho certeza que todos os vereadores estarão ao lado do Mugimirim Esporte Clube, doutor Elcio. Eu conto com isso. Obrigada pela tua presença, eu sei que o senhor está exausto. Parece. Mas receba aqui o apoio e o compromisso dessa casa. Eu acho que todos os vereadores gostaram de ter todas essas informações. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Elcio. Pode contar com essa presidência, com a mesa da Câmara, com todos os vereadores. Todos nós estamos sensibilizados com essa situação e, com certeza, vamos estar unidos, porque só assim nós podemos realmente mudar essa situação. Muito obrigado. E, independentemente de ser convocado aqui, eu estou à disposição, qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar, aqui. Sim, muito obrigado. Só prestar demais atenção. Muito obrigado, doutor Elcio. Obrigado. Está aberta a sessão, só para nós agora passarmos para a explicação pessoal. Daiane Amaro, com a palavra, Luiz Roberto Tavares, Oswaldo, vereador Oswaldo, 4, não. Sinoé Duso, cadê o Sinoé Duso? Não. João Antônio, Pedro Gonçalves. Senhor presidente, senhores vereadores, caros ministros, que aqui se encontram ainda em imprensa, eu vou fazer um comunicado aos vereadores e também peço a gentileza do senhor presidente me atender nesse pedido, senhor presidente, que ontem, na segunda-feira durante a sessão, teve aqui alguns vereadores comentando em relação ao trânsito da Avenida Brasil com a Rua do Tucura. E eu estive hoje com a Beatriz, e ela, senhor presidente, como não vai dar tempo de eu fazer formalmente para Vossa Excelência, eu convidei ela, se assim o senhor permitir, para que ela esteja aqui segunda-feira, para ela dar esclarecimentos sobre os problemas que estão acontecendo na Rua do Tucura com a Avenida Brasil. Então, deixar isso para os vereadores, que vai ser sobre somente esse assunto, para não prolongar muito. Então, eu tenho os dados técnicos. Eu tive hoje com ela por mais uma hora, e ela quer ver se ela consegue passar isso para os vereadores na segunda-feira durante a sessão.